Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos na série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios e estaremos começando hoje a exposição do capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, palavra do Senhor para o nosso coração. Nesta série de 1 Coríntios, eu estou usando a versão King James atualizada. Não estou usando a ARA, que é a versão padrão da nossa igreja, mas os irmãos já viram que é uma questão só de estilo do português, não muda o sentido. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, agora pela manhã nós estaremos considerando, com a graça de Deus, os versos 1 ao 3. E à noite, na próxima mensagem, nós vamos considerar do verso 4 ao 11, e domingo que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos concluindo o capítulo 12, em nome de Jesus. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente e nos abra a porta à palavra, em nome de Jesus. Pai querido, a Tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a instrução e edificação da Tua igreja. E o clamor do nosso coração, Senhor, o desejo da nossa alma, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abra a porta à palavra, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, para que Ele possa dar discernimento espiritual, para que Ele possa trazer luz e, sobretudo, intrepidez ao pregador para ministrar a Tua palavra. Prepara o coração de cada um de nós para a semente da Tua palavra que é lançada. É assim que eu te oro, meu Pai, suplicando que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nesta manhã, baseado nestes 3 primeiros versos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é identificando uma pessoa verdadeiramente espiritual. Identificando uma pessoa verdadeiramente espiritual. E eu quero começar com as palavras de Coelete, ou o pregador, o autor de Eclesiastes, que nós acreditamos e defendemos que foi Salomão, quando ele diz que não há nada novo debaixo do sol. Não existe nada novo. Já foi lá atrás, simplesmente a história, ela se repete. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pensamos em pessoas espirituais, a pergunta que devemos levantar é: como identificar uma pessoa verdadeiramente espiritual? Como é que nós identificamos uma pessoa que
verdadeiramente tem o Espírito Santo e que é usada pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente considera a história da igreja, não só o período bíblico, mas o período pós-bíblico, dos pais da igreja, a história da igreja como um todo, nós vemos que essa pergunta ela vem sendo respondida e trabalhada, e como eu disse, não há nada novo debaixo do sol. Por exemplo, na Idade Média, como você identificava uma pessoa espiritual e que ainda hoje é o modelo de espiritualidade da Igreja Católica Apostólica Romana? Uma pessoa espiritual é alguém que vive uma espiritualidade intramuros, reclusa, que está no mosteiro, num convento, que pertence a uma comunidade religiosa, que fez votos religiosos, que está exercendo os seus carismas, e nós vemos aqui no texto, vamos meditar sobre o que significa carisma. Então, para a teologia medieval, católica, romana, uma pessoa espiritual é alguém que abriu mão de uma vida mundana para viver uma vida religiosa, sobretudo reclusa, para servir a Deus. Com o advento do movimento pentecostal, final do século XVIII, início do século XIX, essa ideia muda um pouco. Porque com o surgimento do movimento pentecostal, vindo aí dos movimentos de santidade, dos grandes avivamentos, você vai ver que uma pessoa espiritual é uma pessoa que manifesta os dons, os carismas na sua vida. Sobretudo, o dom de língua, o dom de profecia, o dom de operar milagres, os dons espetaculares. Se você ler a história do movimento pentecostal, você vai ver os fenômenos que aconteceram, por exemplo, na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Você vai ver o que aconteceu com os pioneiros do movimento pentecostal, desde 1906, 1911, com o surgimento das Assembleias de Deus, e os demais movimentos pentecostais, onde os dons sempre tiveram destaque. Durante muitos anos na história da igreja, eles não se fizeram tão presentes como a partir de 1906, 1911 e de lá para cá. O movimento pentecostal é um fenômeno mundial. A maior igreja do mundo é, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal que dá ênfase aos dons do Espírito Santo. Mas com o surgimento do movimento pentecostal, você tem o efeito colateral de que essa busca dessa espiritualidade voltada para os dons, ela trouxe também essa visão espetacular de que se eu estou cheio de Deus, do Espírito de Deus, eu vou realizar as coisas mais diferentes possíveis. Então, se você olha, por exemplo, a história do movimento pentecostal, tinha os encantadores de serpentes. Nos cultos, aqueles homens que ficavam lidando ali com serpentes, curas e tantas coisas. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver, porque como eu disse, não há nada novo debaixo do sol. Quando nós pensamos em uma pessoa espiritual hoje, por causa de toda essa cultura que adentrou principalmente no Brasil, tendo em vista que a maior denominação no nosso país é uma denominação pentecostal, nós pensamos em alguém espiritual, alguém que fala línguas, alguém que profetiza, alguém que estende o paletó e o povo cai pelo poder do Espírito, alguém que sopra e as multidões recebem o Espírito, e tantas coisas. Na década de 60 ou de 60 para cá, esse movimento pentecostal ele vai ganhar força nas denominações tradicionais,
inclusive na Igreja Católica, com a renovação carismática, que a princípio foi mal vista pelo clero católico tradicional, mas que aos poucos foi adentrando aos arraiais católicos e hoje, por exemplo, a Canção Nova é a maior denominação carismática do Brasil e um braço forte da Igreja Católica no nosso país. E desde quando o Papa João Paulo II reconheceu o movimento e abençoou o movimento, que ele vem ganhando força. As igrejas tradicionais do mesmo jeito. Igrejas presbiterianas, batistas, luteranas, igrejas episcopais, tiveram que lidar com o tema. E viram os seus rebanhos serem divididos. Porque pessoas começaram a dizer, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu falo línguas, eu profetizo, e aí as igrejas históricas diziam, não é bem assim. E a partir daí se criou a igreja presbiteriana renovada, batista renovada, igrejas que antes eram tradicionais, agora abraçaram o movimento pentecostal e toda a sua teologia, por entender que uma pessoa verdadeiramente espiritual, ela tem algo a mais. Ela tem algo a mais. Pois bem, o que isso tem a ver com o texto? O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um bloco que eu tenho ressaltado por A mais B, e é importante a repetição. Toda repetição de uma ação contribui para a sua fixação. É uma lei. Então, capítulo 11, 12, 13 e 14 da carta de Paulo aos Coríntios, trata do culto, da temática do culto. É claro que Paulo vem tratando sobre culto desde o capítulo 8. Capítulo 8, 9 e 10. Só que no capítulo 8, 9 e 10, Paulo estava falando de culto no contexto pagão, dos templos pagãos. Ele está tratando daquela situação de crentes, de irmãos, que iam aos templos pagãos e comiam ali a carne sacrificada aos ídolos. E Paulo vai ser muito duro com relação a essa prática. Mas após falar dos cultos pagãos, do ambiente pagão, do templo pagão, Paulo vem, capítulo 11, 12, 13 e 14, falando sobre um ambiente de culto cristão, o culto na igreja de Corinto. E nós temos aqui nesses capítulos todo o material para que a gente possa formar a nossa teologia de culto. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque o culto da igreja revela quem ela é, o que ela pensa, a sua teologia. Se você quer conhecer uma igreja, preste atenção no culto que ela celebra. O culto é fruto da teologia e da prática da igreja. E o que estava acontecendo ali em Corinto? Havia problemas na igreja de Corinto. Problema em Corinto não é novidade, né? Mas eles não tinham só problemas de unidade, problemas relacionais, mas eles tinham problemas no ambiente de culto. Nós já vimos no capítulo 11 que houve aquela dificuldade com as mulheres da igreja de Corinto, que por entenderem errado a mensagem do Evangelho, de que em Cristo nós somos um, as mulheres estavam exigindo direitos iguais no ambiente da igreja e estavam querendo profetizar sem o uso do véu, que naquela cultura era símbolo de autoridade, de submissão, e Paulo vai tratar disso no início do capítulo 11. Depois nós vemos, na segunda metade do capítulo 11, o problema da ceia, ricos e pobres na ceia do Senhor, e todo o problema de discriminação que existia ali. Mas a partir do 12, 13 e 14, Paulo vai tratar sobre esse problema na igreja de Corinto, que estava relacionado principalmente com o uso dos dons espirituais naquela igreja. Mormente, dom de línguas e profecia. Aquela igreja, se você olha o capítulo 1, você vai ver que Paulo diz que eles receberam todos os dons. A igreja de Corinto era uma igreja abençoada, recebeu os dons espirituais. Havia todos os dons naquela igreja, mas não estavam sabendo fazer uso adequado do dom que Deus havia dado àqueles irmãos.
havia irmãos na igreja de Corinto que entendiam o seguinte, que o dom mais importante é o dom de falar línguas, porque dá evidência, porque está na frente. É profetizar, estar diante da igreja profetizando. Os dons espetaculares. E isso estava causando uma confusão no ambiente da igreja. Por quê? Porque aqueles que receberam o dom de línguas estavam dizendo, nós estamos num patamar acima. Nós somos mais espirituais do que aqueles que receberam o dom de contribuir, por exemplo. Ou o dom de serviço. Nós que recebemos esses dons da palavra, nós somos melhores do que vocês. E aí, meus irmãos, começou o problema naquela igreja. E Dr. Gordon Fee, que é um dos maiores comentaristas da carta aos Coríntios, aprove ao Senhor recolhê-lo para a glória. Há poucos dias, já velhinho, com Alzheimer, Dr. Gordon Fee, que, como eu disse, escreveu a melhor obra sobre a carta aos Coríntios, é um comentário com mais de 1000 páginas, ele diz que Paulo escreve esses capítulos para regulamentar ou para tratar especificamente sobre o mau uso que a igreja estava fazendo dos dons espirituais, principalmente da questão das línguas. Porque se você ler esses 3 capítulos, você vai ver que o dom de línguas é o único dom que Paulo vai falar nos 3 capítulos, que Paulo vai falar nas 3 listas e que Paulo vai dar destaque, inclusive colocando em último lugar na lista. Aquele dom que eles achavam que era o principal, toda vez que Paulo faz a lista dos dons, Paulo coloca como último, em último lugar. Como que dizendo assim, vocês estão dizendo que o dom de línguas é o principal? Pois deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui, ó, ele é o último da lista. Mas para a gente entrar no texto, o que eu poderia dizer mais para a gente entender? Então, havia problema na igreja com relação aos dons. O culto na igreja de Corinto estava se tornando uma bagunça, porque as pessoas, por não terem a Bíblia, lembre-se, meus irmãos, eles não têm Bíblia nessa época. O culto não era como nós estamos fazendo aqui nesta manhã, onde nós temos a Bíblia, um pastor ali expondo a palavra. O culto era feito, e naquele período você tinha os profetas que se levantavam, traziam uma palavra da parte de Deus para a igreja, expunham o Velho Testamento, mas recebiam mensagens extemporâneas da parte de Deus para o povo, e as pessoas se levantavam e falavam línguas, outros interpretavam, no caso de Corinto parece que não estava tendo interpretação, e o culto era essa coisa mais dinâmica, só que estava se tornando uma desordem, uma bagunça, a ponto de muitas pessoas falando língua no culto, quem passava achava que estava havendo um problema ali, que estava todo mundo doido, e por aí vai. E aí Paulo, ele vai escrever para chamar a casa à ordem. Capítulo 12, ele começa a falar dos dons espirituais. E ele faz uma lista dos dons. E é claro que essa lista aqui não é exaustiva. Porque você vê a lista de dons em Coríntios, você vê a lista de dons na carta aos Efésios, você vê a lista de dons na carta aos Romanos, você vê no livro de Pedro, e você vê ao longo da história da igreja que Deus sempre vai concedendo dons à sua igreja para a edificação da igreja do Senhor. Esse assunto, meus irmãos, é um assunto polêmico e divide a cristandade. Divide a igreja entre aqueles que são chamados de cessacionistas, que acreditam que os dons foram para a igreja do primeiro século, e que após a passagem do primeiro século, e principalmente com o cânon das Escrituras, os dons não existem mais, não há mais necessidade dos dons espirituais. Existem aqueles cessacionistas moderados que entendem que alguns dons não são necessários hoje, foram para o primeiro século, como, por exemplo, o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de operação de milagres, dom de cura, que Paulo coloca aqui no plural e ninguém sabe por quê.
O dom de línguas, não havia necessidade mais do dom de línguas, então ficou lá no primeiro século. E outros que são os continuistas, que vão dizer, não, os dons são importantes, e enquanto houver a igreja do Senhor, os dons estarão sendo distribuídos pelo Senhor para a edificação da sua igreja. É claro que a discussão não é tão simples, porque alguns dons, de fato, você olha para a Escritura e você olha para a história da igreja, e você vê que no próprio período apostólico eles já vão ficando escassos. Mas existem aqueles que defendem todos os dons para os nossos dias. Mas, pastor, por que o senhor colocou o tema identificando uma pessoa espiritual, se o tema do capítulo é dom espiritual? Aí eu chamo a sua atenção para o texto, para a gente expor em nome de Jesus. E é um texto difícil, polêmico, é um texto que você vai ver aqui a complexidade dele, mas ao mesmo tempo é atual, é relevante para a nossa vida. Olha como é que diz o texto, versículo 1, capítulo 12, e que deu base para o tema que eu estou falando, mas eu preciso da sua atenção para você entender por que o tema é identificando uma pessoa espiritual. Olha como é que o texto diz. Aqui na King James atualizada, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Na versão atualizada diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Pois bem, primeira coisa que chama a atenção aqui no texto é essa expressão a respeito de, ou a respeito dos dons espirituais. A gente já viu essa expressão, que em grego é peri de, a respeito de, ou com respeito a. Nós já vimos essa expressão no capítulo 7, versículo 1, versículo 25 do capítulo 7, 1 Coríntios 8, 1, estamos vendo agora no 12 e vamos ver no 16. E quando aparece essa expressão a respeito de, os estudiosos estão de acordo de que Paulo, primeiro, está mudando o assunto, está tratando de um novo assunto. Então, o assunto aqui é culto, dons, e Paulo vai falar sobre isso. Mas a segunda coisa é que quando Paulo usa essa expressão a respeito de, Paulo está respondendo um questionamento que veio da igreja de Corinto com aquela carta, com aquela comitiva que a igreja havia enviado, e que naquela carta tinha várias perguntas, vários questionamentos. Capítulo 7 sobre casamento, capítulo 8 sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos, e agora os coríntios mandaram mais uma pergunta para Paulo. Então, por isso que Paulo está dizendo, a respeito de, ou com respeito ao que vocês perguntaram, ao que vocês questionaram, eu passo a falar sobre isso. A grande questão é, qual era a pergunta dos coríntios? Nós temos a carta de Paulo, nós não temos a carta dos coríntios. A gente precisa imaginar a pergunta a partir da resposta de Paulo. É como se você está ouvindo alguém falando no telefone e você está do lado de cá imaginando o que a pessoa do outro lado está dizendo pela resposta que está sendo dada. E aí, quando a gente olha esse versículo 1, a coisa começa a complicar. Por quê? Olha como é que diz o texto. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Pastor, onde é que está o problema aqui? O problema é que a palavra dom, que está aqui no verso 1, ela não aparece no texto original, nos manuscritos da carta de Paulo aos Coríntios. Se você tem a NVI, por exemplo, a NVI já joga uma nota de rodapé para explicar que no texto original que Paulo escreveu, não tem a palavra dom. E se você tirar a palavra dom, tira aí a palavra dom do texto. Vamos ler sem a palavra dom? A respeito dos espirituais,
eu não quero que vocês sejam ignorantes. Causou algum problema tirar a palavra dom? Não. A questão é, e aí? Quem está com a razão? E como eu disse, é um texto complexo e eu preciso colocar essas questões para os irmãos para que a gente possa entender o texto, a palavra de Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ler com seriedade, buscando entender, buscando do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Eu vou seguir a linha de que aqui nesse texto, versículo 1 ao 3, Paulo ainda não está falando dos dons espirituais. Ele vai falar de dons a partir do verso 4. Olha como é que diz aí o verso 4. Existem diferentes tipos de dons. Verso 4, sim. Tem a palavra dom, que inclusive a palavra é diferente da que é utilizada no início. Então eu vou seguir a linha de estudiosos como F.F. Bruce, o Dr. Augusto Nicodemos e o próprio reverendo Itamir Neves, da Transmundial, no seu comentário. Esses estudiosos seguem a linha de que, nos 3 primeiros versículos, Paulo ainda não está falando de dons. É claro que uma coisa vai estar ligada à outra, porque quando ele está falando dos espirituais, ele está falando dos espirituais que faziam uso dos dons. Mas aqui ainda não é dom. E por que a gente chega a essa conclusão? Porque um texto, ele tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Quando a Sociedade Bíblica do Brasil e as traduções que nós temos em português traduziram o versículo 1 colocando a palavra dom, eles não estão sendo irresponsáveis, meus irmãos. Por favor, preste atenção nisso aqui. É que havia a necessidade de colocar a palavra dom para fazer com que esse texto do verso 1 ao 3, ele possa estar de acordo com todo o capítulo. No capítulo 12, Paulo está falando de quê? De dons. Então, a comissão que traduziu o capítulo 12, quando olhou para o versículo 1, disse, não, espera aí, o assunto do capítulo 12 é dom. Então, a palavra que está faltando aqui é dom. E se a gente colocar dom, vai fazer sentido. E faz sentido. A respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Faz sentido dentro do contexto maior. Agora, existe uma regra hermenêutica, que nós não podemos interpretar o texto sem o seu contexto, principalmente o contexto imediato. E quando a gente lê o texto de forma bem simples, versículo 1, 2 e 3, você vê que nesse primeiro momento Paulo está falando de pessoas. Vamos ler o texto agora, depois que eu coloquei essa questão? A respeito dos espirituais, eu não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Aí veja como ele está falando sobre pessoas e não sobre dons agora. Sabeis que quando eres pagãos, como é que ele está falando de dom no verso 1 e no verso 2 ele está falando de quando vocês eram pagãos? Sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Você viu como faz sentido não colocar a palavra dom nesse primeiro momento? Porque o contexto imediato, os 2 primeiros versos seguintes, eles estão falando de pessoas e não de dons ainda. Somente a partir do versículo 4 é que Paulo vai falar de dons. E a palavra que ele vai utilizar no versículo 4 não é a mesma que é utilizada aqui no versículo 1. Mas você diz assim, pastor, então por que se chegou a essa confusão toda? É porque a palavra que é utilizada aqui, a respeito dos espirituais, a palavra espiritual em grego é pneumatikon. Pneumático.
E essa palavra, ela tanto pode ser neutra como masculina. Ela tanto pode ser traduzida no neutro como no masculino. Se eu entender que aqui no texto a palavra deve ser traduzida no neutro, eu vou dizer que Paulo está falando dos dons espirituais. Ou, como alguns teólogos preferem, Paulo está falando da ação do Espírito, não especificamente dos dons no primeiro momento, mas da ação do Espírito. Se eu entender que a palavra espiritual aqui, pneumatikon, ela está no masculino, ela pode ser traduzida no masculino, então Paulo está falando dos espirituais. E como eu disse, eu vou seguir essa linha, mesmo sendo uma linha que poucos estudiosos no Brasil seguem, mas após ler, ponderar, ouvir pastores, ler os comentários, eu entendo que essa linha faz sentido e faz jus ao contexto imediato, que é o verso 1 e 2. Pois bem, superado isso, Paulo está falando dos espirituais, nesse primeiro momento. Quem eram os espirituais? Se você olha o capítulo 2, verso 13, versículo 15, capítulo 3, verso 1, capítulo 12, capítulo 14, verso 1, Paulo está falando de um grupo que os estudiosos dizem que existia na igreja de Corinto, chamado de os espirituais de Corinto. E esse grupo era assim chamado, e em alguns momentos Paulo trata de forma positiva, mas em muitos momentos de forma negativa. Esse grupo é o grupo que dava ênfase aos dons, principalmente ao dom de línguas e ao dom de profecia, como eu disse. Basta você ler aqui os 3 capítulos para você entender. E aí eles estavam tomando conta da igreja. Eles estavam com essa espiritualidade super exacerbada. Eles se achavam super espirituais, porque já estavam falando na língua dos anjos, já estavam no nível superior, e olhavam para os demais irmãos como que esses irmãos fossem de um nível inferior. E aí Paulo vai ter que chamar a atenção desses irmãos para o que é verdadeiramente uma pessoa espiritual. Talvez a pergunta da igreja de Corinto foi: Paulo, como identificar uma pessoa espiritual? Paulo, porque nós estamos com um problema aqui. Nós precisamos entender o que é ser espiritual e nós precisamos entender o uso correto dos dons espirituais. Então, num primeiro momento, Paulo vai tratar sobre o que é a pessoa espiritual e no segundo momento ele vai tratar sobre os dons espirituais. E o que é interessante, meus irmãos, é que quando você lê os 3 capítulos, Paulo vai colocar em ordem a questão do que é ser espiritual, e nós vamos ver que tem pelo menos 2 princípios aqui, um que a gente vai ver agora e outro que vai ver no capítulo 13, que é o capítulo do amor. Que Paulo vai dizer: você quer saber o que é uma pessoa verdadeiramente espiritual? Você quer saber se uma pessoa realmente tem o Espírito de Deus e ela de fato é alguém espiritual? Não são os dons que elas manifestam, principalmente o dom de línguas, mas se ela ama. Daí o capítulo 13 está aqui, que todo mundo usa em casamento, mas não tem nada a ver com casamento. Paulo está falando de amor no contexto de culto, de dons, de liturgia, do ambiente sagrado. Aqueles irmãos estavam dizendo assim: eu sou espiritual porque eu falo língua, eu profetizo, eu realizo milagres, eu faço isso, faço aquilo. Paulo diz: não, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. O amor é paciente, é sofredor e tal, e tal, e tal. O amor. De que adianta você falar língua, descer fogo do céu, sapatear na igreja, mas você não ama? Você não ama. É isso que Paulo vai tratar aqui. Mas aqui estava acontecendo uma coisa estranha, meus irmãos, extremamente estranha. E como eu disse, esse texto é polêmico, é difícil, mas quando a gente começa a entender e ter luz sobre ele, a gente vê a atualidade dele. Olha como é que diz o texto. A respeito dos espirituais,
eu não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Toda vez que Paulo vai puxar a orelha da igreja, ele usa o vocativo, irmãos e irmãs. Meus irmãos, minhas irmãs, é um pastor falando. Aqui não é pura e simplesmente um teólogo, é um pastor que está querendo alcançar o coração da igreja e chamar a atenção da igreja para um problema tão sério que aquela igreja está vivendo, que é não entender o que é de fato ser uma pessoa espiritual e não saber usar os dons espirituais. Então ele diz, meus irmãos, minhas irmãs, a respeito do que é ser uma pessoa espiritual, eu não quero que vocês tenham desconhecimento ou que vocês sejam ignorantes. E aqui, ao mesmo tempo que Paulo está sendo amoroso, Paulo está sendo verdadeiro, duro e até irônico. Porque a igreja de Corinto achava que era espiritual e que tinha conhecimento dos dons, tinha conhecimento do que é ser uma pessoa espiritual. Era uma igreja que nós olhamos no capítulo 8, 9 e 10, inchada de conhecimento, que se achava lá nas alturas. E aquela igreja que se achava cheia de conhecimento, Paulo chama de ignorantes. Meus irmãos, a respeito dos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham conhecimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês acham que sabem alguma coisa, mas vocês não estão sabendo de nada. Vocês acham que têm conhecimento sobre o que é ser espiritual e sobre os dons espirituais, mas, meus irmãos, só entre nós, vocês estão por fora. Eu não quero que vocês vivam assim sem conhecimento. E como eu disse, meus irmãos, com relação aos dons e com relação à espiritualidade, existem os cessacionistas, teólogos cessacionistas, existem os continuistas, mas talvez o pior grupo seja o grupo dos ignorantes, daqueles que não têm conhecimento, daqueles que não buscam conhecimento, daqueles que olham para a palavra de Deus, principalmente sobre um assunto tão importante, tão relevante como esse, e não busca entender, não busca saber. Se eu perguntar para você qual o seu dom, o Senhor lhe chamou para quê na igreja? Ou se eu perguntar para você, meu irmão, me defina uma pessoa espiritual, talvez a sua resposta vai ser, pastor, pessoa espiritual é irmã fulana que ora, que profetiza. Se for no ambiente pentecostal, é aquela irmã que exerce os dons espetaculares, ou aquele irmão que é fogo puro. Mostrando um desconhecimento da palavra de Deus. O que é uma igreja espiritual? Pastor, eu quero uma igreja de fogo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pastor, eu estou querendo uma igreja de fogo. Eu vou para a igreja, eu vou para o culto lá é animado, o povo falando línguas. É um negócio assim, um barulho santo, uma coisa extraordinária. Será que é isso que a palavra de Deus fala? Aí Paulo diz, a respeito dos espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Igreja de Corinto, vocês se acham tanta coisa, mas vocês não sabem nada, absolutamente nada, ou quase nada, sobre o que é ser espiritual, sobre o que é os dons do Espírito. Aí ele usa uma coisa no verso 2, que intriga os estudiosos. Olha como é que ele diz. Sabeis que, quando erais pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Os estudiosos quebram a cabeça com esse texto para entender o que Paulo quer dizer aqui. O que estava acontecendo naquela igreja. Alguns vão dizer que o que estava acontecendo é algo que acontece ainda hoje nas igrejas
que tem esse viés mais espiritualista ou espiritualizado. Provavelmente o que estava acontecendo aqui, presbítero Marcos, Júlio e Tiago, é que alguém se levantou no meio da igreja, na hora do culto, começou a falar línguas, e na hora que estava falando línguas ou profetizando, disse: Jesus é maldito. Há relatos de pessoas falando línguas estranhas e muitas vezes dizendo palavrões. Dr. Russell Shedd, uma vez em uma conferência, ele falou que em uma região que ele foi, houve um fenômeno, uma pessoa se levantou e começou a falar língua estranha na igreja, e todo mundo vê isso como um sinal de super espiritualidade, né? E a pessoa ficou falando. E na hora que ela estava falando, um pastor disse assim: deixa ela falar. Quando ela terminou, o pastor disse assim: você entendeu o que você falou? Não. Você estava falando na língua tal, e você estava dizendo palavrões, e você estava blasfemando do nome de Deus. Cuidado, que êxtase, frenesi, barulho, línguas estranhas, profecias, não necessariamente significa dizer que seja o Espírito de Deus. E se for esse o sentido, meus irmãos, o texto, ele precisaria ser impresso nos jornais amanhã de manhã. Porque o que Paulo está falando aqui é muito sério, meus irmãos. Dá um Google aí, depois do culto. Vai lá no YouTube. Veja o que acontece em algumas igrejas, entre aspas. Gente rodopiando, gente subindo em pau de sebo, gente falando línguas estranhas e fazendo zoada de metralhadora. Alguns anos atrás, uma cantora famosa do nosso país ficou andando em cima do palco de 4 pés e falando como se fosse um leão, balbuciando, e dizendo que estava cheia do Espírito e que tinha recebido a unção do leão. Então, existem fenômenos dos mais diversos, e quando você olha o vídeo, você diz assim: qual a diferença disso aqui que está acontecendo na igreja para o que acontece, por exemplo, numa reunião de candomblé? Qual a diferença? Qual a diferença do que está acontecendo nos terreiros de macumba e o que está acontecendo em muitas igrejas evangélicas ou ditas evangélicas no Brasil? Mas porque o pastor aumentou a voz, porque falou numa língua estranha, numa língua diferente, porque está demonstrando uma espiritualidade acima da média, as pessoas, de forma crédula, ingênua, já dizem assim: é de Deus. E eu quero essa igreja, porque a minha é muito fria. A minha é gelada. Nós somos sorveterianos para esse pessoal. Sabia disso? Que o nosso apelido lá fora é sorveterianos, ou católicos mansos. Porque a pessoa diz assim: eu fui numa igreja presbiteriana, e é uma igreja assim. A igreja do Pirangi, que tem um pastor assim, diferenciado, né? Pneumático, né? Mas tem igrejas que você vai e o cara diz assim: rapaz, eu fui na igreja, parecia uma missa. Eu quero uma igreja mais de fogo. Paulo está dizendo para aquela igreja: meus irmãos, vamos parar um pouquinho. Vocês estão com critérios errados para identificar o que é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual não necessariamente significa dizer que ela, quando ora, ou quando fala línguas, ou profetiza, ela está em êxtase, em transe. Não necessariamente. E talvez Paulo está fazendo referência aqui às religiões pagãs, ao próprio ambiente de culto pagão, porque ele vai chamar a atenção para o que eles eram, para o que eles faziam.
Por que será que Paulo está chamando a atenção para o que eles faziam? Porque muitos deles trazem exatamente aquilo que eles tinham lá no paganismo, lá no mundo, nas religiões de mistério, nas religiões pagãs, e estão infiltrando dentro das igrejas do Senhor Jesus. E como eu disse, não há nada novo debaixo do céu. Já existia lá no 1º século, na igreja de Corinto. Existiu no 2º, 3º século, com os montanistas que foram condenados pela igreja. Depois vai acontecer com os movimentos pentecostais exacerbados. Eu não estou falando aqui do pentecostalismo clássico, por favor. E no final eu vou fazer essa observação. Mas eu estou falando aqui do efeito colateral dessa busca dos dons, dessa busca do sobrenatural, dessa busca de Deus. A gente precisa ter cuidado quando a coisa começa a sair do prumo. E era provavelmente o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo, como é que a gente identifica um espiritual? Porque, Paulo, no domingo passado, no culto, um irmão se levantou e na hora que ele estava falando, ele disse, anátema Jesus. Anátema Jesus. E aí Paulo diz, vem cá, vocês se lembram quando vocês eram pagãos e que vocês eram guiados, levados, conduzidos aos ídolos mudos? Veja, o ídolo é mudo, não é nada. Os ídolos são fruto da imaginação dos homens. É pedra, é gesso, é pau. Mas lembra da discussão de Paulo nos capítulos anteriores? O que Paulo está dizendo é, o que conduz as pessoas à idolatria são demônios. E aí Paulo diz, vocês se lembram quando vocês eram conduzidos por quem? Conduzidos por demônios, porque quem conduz as pessoas à idolatria, aos ídolos mudos, são demônios. Então Paulo diz, meus irmãos, vocês se lembram quando vocês eram pagãos, e que vocês eram conduzidos aos ídolos mudos, que vocês eram fortemente atraídos, havia uma ação maligna conduzindo o povo para a idolatria. Aí ele diz, para os ídolos mudos, vocês se lembram do que acontecia lá nos templos pagãos, lá no contexto do templo pagão? Portanto, olha a conclusão de Paulo, eu vos afirmo, você quer ver se alguém é espiritual? Se alguém está falando pelo Espírito, profetizando pelo Espírito, sendo usado pelo Espírito, está de fato de acordo com a palavra de Deus, portanto eu vos afirmo que ninguém, olha a ênfase de Paulo, que fala pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. O que Paulo está dizendo é, se acontecer qualquer fenômeno na igreja, pode ser em línguas, pode ser profecia, pode estar operando sinais, maravilhas, fazendo qualquer coisa, usando os dons, entre aspas. Mas se ele amaldiçoar o nome de Jesus, ele não está falando pelo Espírito de Deus. Olha o critério, olha a régua, olha o que Paulo está colocando para nós. Você quer avaliar o ministério de alguém? Você quer avaliar a espiritualidade de alguém? Você quer avaliar, de fato, se alguém está sendo usado por Deus? Veja qual a ênfase que essa pessoa dá ao nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz, da mesma forma, ninguém pode declarar que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E preste atenção aqui, meus irmãos, porque, como eu disse, esse texto é difícil de interpretação. Eu estou seguindo uma linha. Se você segue a linha que está tratando dos dons de modo geral, ou outra forma de ver, eu respeito, mas eu estou seguindo aqui aquilo que a minha consciência
e até onde eu pesquisei, eu entendo que é o contexto. Declarar Jesus é Senhor aqui não é simplesmente falar. Declarar Jesus é Senhor aqui está falando de uma conversão genuína, verdadeira, absoluta. E que vai fazer a pessoa verbalizar que Jesus é Senhor, que é o primeiro credo da história da igreja, a primeira confissão da história da igreja é Jesus é Senhor, mas também vai fazer com que todas as suas atitudes levem o povo a glorificar ao Senhor Jesus. E aqui o que Paulo está dizendo é que o ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo, é exaltar a Cristo. Daí, Dr. R.C. Sproul e J. Packer e tantos outros teólogos diziam que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. No projeto da nossa igreja, a iluminação aí da nossa fachada é de baixo para cima, da calçada para cima. E quando a pessoa chegar de noite, ela vai ver a luz focando a fachada do templo. Você não olha para o holofote, você olha para o templo. A função do Espírito Santo é exaltar a Cristo, glorificar a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Daí, meus irmãos, eu concordo com o Dr. Augusto Nicodemos quando ele diz que se uma igreja está dando ênfase exacerbada ao Espírito Santo, essa igreja ela é imatura e ela não está glorificando a Cristo como deveria. Porque o próprio Espírito Santo, ele aponta para Cristo. Aponta para Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é, vamos ver como é que essa pessoa lida com Jesus. Se ela glorifica Jesus, se ela ama Jesus, se ela reconhece Jesus como Senhor, se ela de fato está exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Então não adianta você olhar para um pregador, para um conferencista, um teólogo, um operador de sinais, de maravilhas, pura e simplesmente para os fenômenos. Fenômeno tem em todo lugar. Tem na igreja evangélica, tem nas religiões afros, tem em religiões de mistério, tem em todo lugar. Você não pode olhar para o fenômeno, você tem que olhar para o propósito daquilo que está acontecendo. É para glorificar o nome de Cristo. A pessoa que está sendo usada e realizando este fenômeno, ela está de fato glorificando a Jesus como Senhor, não com a boca, pura e simplesmente. Porque tem muita religião aí que diz que Jesus é Senhor, mas é só da boca para fora. Existem outras pessoas, outras coisas, ídolos no lugar do Senhor Jesus. Aqui Paulo está dizendo, o critério é, a confissão do crente tem que ser, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. E aí, meus irmãos e irmãs, a gente pode caminhar aqui para a conclusão e para algumas aplicações para a nossa vida. O que é ser espiritual para você? Ser espiritual para você é falar línguas? É profetizar? Ser espiritual para você é ser alguém que tem uma espiritualidade ultra realizada, que você acha que já está no nível dos anjos? Ser espiritual para você tem a ver com fenômenos, com êxtase, com frenesi, com manipulação psicológica. Irmãos, chorar não é sinônimo de espiritualidade ou que o Espírito Santo de Deus está agindo. Pode ser, pode, mas não é o critério. Não é o critério. Se você for para um show de Roberto Carlos e você tiver meio sensível, quando ele cantar detalhes e o cara começar no piano lá, já era, você chora.
Não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver. Nada a ver. Então, muitos pastores, muitas igrejas manipulam o povo psicologicamente, emocionalmente. Quando eu vou pregar nas igrejas que o tecladista começa a tocar, eu digo, meu querido, para ser bem educado, meu amado, rapaz, você toca muito bem, mas deixa para depois da pregação, que eu não consigo me concentrar. Mas, muitas vezes, qual é o propósito? Fundozinho musical, porque vai mexendo com as emoções do povo. E no final, o que o pastor pediu, o povo faz. Ou você nunca viu na história gente se suicidando por causa de líderes carismáticos, influentes, manipuladores. Gente que o alvo não é a glória de Cristo, é a sua glória. É a sua glória. E aí o povo está correndo porque está vendo milagre, está vendo línguas, está vendo profecia. Aí Paulo diz, meus irmãos, vocês não se lembram do paganismo, não? Vocês não se lembram quando vocês estavam lá no mundo, lá nas religiões pagãs, e vocês eram conduzidos aos ídolos mudos por demônios? Pode ser demônio, irmão. Pode ser obra maligna para confundir o povo de Deus. Então não interessa se está tendo cura, se está tendo milagre, se tem línguas, se tem profecia, se o nome de Jesus não é exaltado, não é glorificado, se ele não é o centro, pode ser demônio sim. Pode ser demônio. Mas multidões estão sendo atraídas, levadas. Principalmente o brasileiro, porque o brasileiro é místico por natureza. O brasileiro não gosta de pensar. Eu tenho certeza que você já está agoniado aí. O sermão está chegando a 1 hora e você já está dizendo assim, está na hora de parar, pastor. Mas se de repente batesse o pé e dissesse assim, estou vendo um anjo aqui, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está operando, tá, pronto, já era. Pode falar 2 horas. Porque você se arrepiou, porque você sentiu algo diferente, e aí você diz, Deus está aqui. Deus está aqui. O brasileiro é fruto de um sincretismo religioso. Nós somos fruto do catolicismo romano, das religiões afro. Nós somos fruto do espiritismo francês e nós somos fruto do pentecostalismo. O místico. Nós somos abertos para o espiritual. O vento entrou assim na sua casa, bateu a porta. Eita. O que está acontecendo? É um sinal. E aí, o falso profeta, o endemoniado, o diabo, sabe usar muito bem isso para nos atrair. Para nos atrair. Como eu disse, eu não estou aqui falando mal da igreja pentecostal. Ela tem a sua importância. Existem homens de Deus nas Assembleias de Deus, existem homens de Deus no movimento pentecostal clássico, mas eu estou falando aqui dos efeitos colaterais dessa busca exacerbada por dons, quando a pessoa, ela vidrou-se nessa questão e ela pode ser completamente enganada. Enganada. Mas quais são as aplicações que a gente pode tirar aqui para a nossa vida, para a gente orar? Primeira aplicação. Meu querido, minha querida irmã, avalie o seu conceito de espiritualidade, ou do que é ser uma pessoa espiritual, não a partir de experiências, mas a partir da Escritura. Não são as nossas experiências que determinam aquilo que a Escritura diz, mas é a Escritura que deve determinar as nossas experiências. Então, eu não vou olhar para uma pessoa espiritual por causa disso, daquilo outro, por causa desse ou daquele movimento, daquele ou daquele fenômeno. Não, eu vou olhar e eu vou identificar se essa pessoa é espiritual ou não, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não a experiência. A experiência tem seu valor,
particular. É para mim. A experiência que eu tenho com Deus não é a mesma que você tem. Pode ser completamente diferente. E você não pode impor a sua experiência, você não pode querer que eu abrace a sua experiência. Eu tenho que me guiar pela palavra de Deus. Então, teste todas as coisas pela palavra de Deus. Lembra do que Paulo diz na carta aos Tessalonicenses? Provai os espíritos, se provém de Deus. Prove, meu irmão. Prove. Veja se é de Deus. Veja se de fato aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito, mesmo em êxtase, se é de Deus. Porque pode ser do diabo, trazendo engano, trazendo engodo na casa do Senhor. O diabo pode usar alguém até usando a Bíblia, para tentar desviar você, afastar você dos caminhos do Senhor. Então, cuidado com a experiência. A regra não é a experiência. A regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. Segunda coisa, nunca esqueça isso, meu irmão. O critério é: Jesus é Senhor da sua vida. Jesus está sendo glorificado, exaltado. Ele é o centro dessa adoração. Quando você for a uma igreja, quando você assistir um culto no YouTube, quando você ouvir um pregador, quando você ouvir alguém que está dizendo que está falando em nome de Deus, pare, avalie, veja se a ênfase da vida dele, do ministério dele, é a pessoa de Jesus Cristo. Porque ele vai estar falando pelo Espírito, se ele estiver exaltando a Cristo. Mas se ele não estiver exaltando a Cristo, ele não está falando pelo Espírito Santo. Pode a igreja ser bonita, pode ter muita gente, pode ter um ministério estrondoso, não vai estar falando pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo exalta Cristo, não homens, não instituições, não fenômenos. O Espírito Santo exalta a pessoa de Cristo. É Cristo, Cristo e Cristo. A outra coisa, cuidado com essas pessoas que se intitulam espirituais. Gente que diz assim: olha, eu falo línguas, viu? Eu profetizo. E alguns dizem assim: eu tenho todos os dons. É verdade, inclusive dá mentira, seu miserável. Cuidado com alguém que traz para você essa ideia de que está mais perto de Deus do que você. Sabe aquele irmãozinho assim que ele se coloca como alguém que tem mais intimidade com Deus? Sabe o que acontece em algumas igrejas? Aqueles irmãos, aquelas irmãs ou pastores que são os gurus, que são os mestres gurus das pessoas, que as pessoas não fazem absolutamente nada se não for pedir a bênção ao profeta, ao espiritual. Eu sei do que eu estou dizendo aqui. Nós já tivemos famílias aqui na nossa igreja que vieram de seitas, que para comprar o carro, comprar a casa, comprar uma roupa, sair para o trabalho, tinha que pedir a profeta, para a profeta autorizar para ela ir, porque estava debaixo da autoridade espiritual. E as pessoas se submetem porque são crédulas, são crédulas. Não, meu irmão, você não depende de homens, você depende de Deus. Respeite seu pastor, ame os irmãos da igreja, mas quem tem autoridade espiritual sobre a sua vida e que você deve dobrar os joelhos antes de sair de casa e pedir a bênção dele, é o Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele. Peça a Ele. Seu pastor só tem algum valor a partir do momento que ele apontar Cristo para você. Mas profetas são famosos aí nas igrejas, nas casas. Eu já contei aqui um dia, levaram um profeta lá no bairro onde eu pastoreava. Chegou um profeta, e eu vou concluir com isso aqui. Profeta,
usado, ungido, cheio do Espírito. Estava pregando em todas as igrejas. Aí um presbítero da Assembleia de Deus levou ele na minha casa. Pastor Diogo, trouxe aqui um homem de Deus para o senhor conhecer. Olha, é um homem de Deus, é fogo puro. Olha, quando ele fala um negócio assim, é extraordinário, e eu trouxe aqui para o senhor trazer ele para pregar na sua igreja, que vai ser assim um avivamento. Quando o cara foi apertar minha mão, estou vendo um carro aqui nessa garagem. É claro, era uma garagem, é para um carro. Se é uma garagem, é para um carro, não é para outra coisa, né? Não era para ser uma vaca, né? Se fosse um curral, aí está certo. Mas era uma garagem, era para um carro. Eu já deu vontade assim de dar um murro, mas fiquei quieto. E aí eu disse, meu irmão, eu queria agradecer a gentileza do irmão, mas aqui na nossa igreja só quem prega é o pastor. A gente não usa assim de expediente para trazer pessoas de fora, a menos que eu conheça muito bem, só quem prega sou eu, e eu tenho responsabilidade com o púlpito da igreja. Eu não posso aceitar, não. Que Deus abençoe o irmão, o ministério do irmão. Muito obrigado pela profecia do carro, espero que se cumpra, mas agradeço. O irmão saiu decepcionado, o presbiteriano é frio, perdeu a oportunidade de um homem de Deus falar na igreja. Vou resumir a história para você. Esse cara era um estelionatário, traficante, que estava escondido em Guarapes. Deu um calote no comércio do bairro. Nem Bíblia tinha. Pegou uma Bíblia emprestada de um irmão, uma Bíblia grandona, porque tem que impressionar. E no dia que esse cara foi embora, ele foi na minha casa, 3 horas da manhã, bateu na janela do quarto. Eu abri a janela, ele, pastor, estou precisando de uma ajuda, porque eu preciso ir não sei aonde, não sei aonde. Eu já estava sabendo, eu fazia parte do conselho comunitário, e o conselho comunitário tinha policiais, e disse assim, pastor, aquele cara que está aqui no nosso bairro, ele está fugido de São Paulo, e a polícia vai dar uma batida nele. De alguma forma, esse cara ficou sabendo do que estava rolando, e ele sumiu. Até hoje, ele sumiu. Mas pregou, Júlio, em todas as igrejas, menos na nossa. Já pensou? Mas falava bem? É o que, Júlio? Mas falava bem, dizia o que o povo queria ouvir, impressionava as pessoas. Cuidado, meu querido. Não seja ingênuo, não seja criança, não seja infantil. Pastor Hernandes disse que um dia estava no púlpito da igreja de Vitória e o diácono chegou com um bilhetinho para ele. Quando ele leu, ele disse assim, ok, botou no bolso. O bilhetinho era de uma profeta que estava andando em Vitória, e o bilhetinho dizia assim, Deus me mandou aqui para trazer uma palavra para essa igreja. O pastor dobrou o bilhetinho e botou no bolso. O pastor Hernandes disse que quando foi para a porta da igreja, a profeta só faltou dar nele. O Senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. Ele disse, o Espírito Santo falou, eu preguei a palavra, você foi que não ouviu. Mas o Espírito Santo falou. Eu tenho compromisso com essa igreja. Eu tenho compromisso com esse rebanho. E eu não posso dar a palavra a alguém desconhecido. Naquela semana, aquela falsa profeta também destruiu igrejas, dividiu igrejas, falando o que não devia nos púlpitos das igrejas. Então eu concluo com isso. Você que é pastor, cuidado com o púlpito da sua igreja. Cuidado com quem você coloca para ministrar na sua igreja. Cuidado com aqueles que estão ministrando louvor na sua igreja. Cuidado. Cuidado quando alguém se levanta dizendo que está trazendo uma palavra de Deus. Se levantar aqui, não tem problema, eu vou ouvir. Agora nós vamos avaliar pelo critério da palavra. E se não for pela palavra, cale-se, sente-se em nome de Jesus. Deus não é Deus de confusão. Como acontece em algumas igrejas. O pastor abriu a Bíblia para pregar, o irmão se levantou e disse assim, hoje quem vai falar sou eu. O pastor disse, está repreendido em nome de Jesus. Eu orei
eu me preparei para pregar, eu sou o profeta de Deus aqui para a igreja, o ministro da palavra. Cale-se, Satanás, porque o pastor viu que era o diabo querendo confundir a mente dos irmãos. E você, meu irmão, deixe de ser criança, não dê ouvido a qualquer coisa. Vá ler sua Bíblia, vá orar, vá para a sua igreja, vá para o culto de doutrina, venha para a igreja ouvir a palavra do Senhor. Deixe dessa coisa de estar correndo atrás de fogo, de espiritualidade, de monte, de não sei o quê, de estar ouvindo isso, de estar ouvindo aquilo. Hoje, sabe qual é o fenômeno hoje? Os crentes estão ouvindo os padres. Tem crente aí apaixonado pelos padres do Chapeuzão, os cantores, e principalmente o padre Fábio, doido das meninas, né? Oh, meu querido irmão, tenha sabedoria, vá buscar a palavra de Deus, vá ler sua Bíblia, gaste-se na leitura, na meditação da palavra do Senhor, para você não ser enganado. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, que a gente possa identificar um verdadeiro espiritual, por aquilo que ele diz, que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, e não a si mesmo. Vamos ficar de pé?